Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a questão das principais barreiras de você não empreender, das principais dificuldades de você não empreender. Nós estamos na Semana Global do Empreendedorismo e esse é um assunto muito importante para que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas para esse meio de empreender, para esse conceito de empreender. Isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas buscarem cada vez mais empreender porque é isso que vai fazer com que as pessoas consigam atingir os seus objetivos, seus sonhos, as suas realizações. Então fica ligado comigo até o final que você vai entender mais quais são essas barreiras e como tirar essas barreiras da frente. E no final eu vou deixar para você um presente onde você vai inserir conhecimento para te ajudar nessa questão de você se aprofundar no empreendedorismo, tá ok? Então fica ligado com a gente. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito sempre é trazer conteúdo aqui de forma prática, ágil e muito simples. Para te ajudar no seu dia a dia aí, que eu sei quanto é complicado, quanto é penoso muitas vezes trazer conteúdo para você poder melhorar. Então tem muita coisa legal aqui pra gente, então fica ligado. Você que está querendo empreender, você que é micro e pequeno empreendedor, você pode usufruir de todo esse conteúdo, tá certo? Então vamos ao cenário de hoje, né? Vamos à questão de hoje, é a questão de tirar as barreiras da frente para você poder empreender. Coisas que na verdade nós colocamos. Muitas vezes você quer empreender, mas não sabe como empreender. Você tem medo de empreender, você tem muitas incertezas. Isso é natural, o medo ele faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente tem algo desconhecido, quando a gente tem algo incerto, o medo ele aparece porque você não conhece aquilo. E você não sabe o caminho que tem que ser seguido e aí dificulta esse avanço, obviamente que o medo vai paralisar você. Só que nós temos que avançar, nós temos que buscar cada vez mais esses nossos objetivos, porque senão você vai ficar insatisfeito, você cada vez mais vai ficar ali, né, triste naquilo que você está fazendo. E olha só que dado interessante, mais de 60% das pessoas que estão ativas no mercado, elas estão insatisfeitas com o que elas estão fazendo. Né? Porque elas estão distantes muitas vezes do sonho delas, elas não gostam do que estão fazendo. E isso, né, é muito ruim, porque isso vai provocando distúrbios, isso vai provocando doenças, né, e aí os resultados vão ser cada vez mais baixos dentro daquela empresa. Então você tem que fazer uma mudança dentro dessa sua lógica, você tem que buscar, né, o teu sonho, você tem que buscar fazer aquilo que você gosta. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas existe uma possibilidade de você fazer essa transição. Tá, ok? Então é importante você primeiro entender que isso é possível e aí depois você obviamente que vai criar aqui, né, o passo a passo para que você consiga chegar nesses resultados. O que não pode acontecer é você ficar na sua zona de conforto achando que sempre tem que ser desse jeito, que sempre as coisas foram assim. Não, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que migrar para uma zona onde você vai adquirir conhecimento, você vai se sentir incomodado muitas vezes porque parece que não está avançando, parece que não está realizando muitas coisas, mas você tem que sair dessa zona de conforto, tá ok? Você também tem que sair dessa questão de você achar que você está seguro no seu ambiente de trabalho, né? Porque isso na verdade é uma falsa segurança, alguma coisa pode acontecer, alguma coisa pode modificar tudo isso e essa segurança acabar, né, indo por água abaixo, vamos dizer assim. Se você quer empreender, você tem que avançar, você tem que continuar, né, a sua trajetória de conhecimento. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui. Outra questão que acontece muitas vezes é a questão das crenças limitantes. O que significa isso? De você achar que empreender não é para você. Muito pelo contrário, empreender é para todo mundo. Empreender é algo que a gente conquista, que a gente busca, né, através de muita informação, de muito conhecimento, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, tirar essas coisas são muito importantes da nossa frente. Né? E dentro dessa Semana Global do Empreendedorismo, a única questão que a gente tem que colocar é que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos sim condição de avançar, nós temos condições sim de buscar os nossos sonhos através do empreendedorismo. O empreendedorismo é uma habilidade que a gente desenvolve, não é algo nato que nasce com a gente. Talvez algumas características de empreender nasçam com a gente, mas mesmo se a gente não praticar, não vai servir para nada. Se a gente não aprimorar, não vai servir para nada. Então empreender sim é algo que a gente consegue se desenvolver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as barreiras da frente. Né? É tirar essas dificuldades da frente. E muitas dessas dificuldades somos nós que impomos para nós mesmos. E a gente acredita que na verdade é outra questão. Né? Então nós temos que primeiro entender que a nossa mente precisa mudar. A nossa forma de pensar
precisa ser modificada. Né? As pessoas hoje usam bastante essa palavra que é o mindset. Nós temos que nos reprogramar, nós temos que modificar isso no nosso dia a dia e achar sim que a gente pode. Aí, se você não quer empreender, aí é uma outra questão. Aí você não tem que estar nem nesse vídeo. Vai fazer uma outra coisa que vai te agregar muito mais valor. Agora, se você quer empreender, você tem que tirar as barreiras da frente. E a primeira barreira que você tem que tirar da frente é a falta de conhecimento. Então, né, isso impede muitas coisas. Isso faz com que a gente não avance, né, como deveria avançar. Isso gera medo na gente, a falta de conhecimento. Então você precisa se aprofundar, você precisa entender cada vez mais desse assunto, você precisa ler mais sobre esse assunto, você precisa estudar mais sobre esse assunto, você precisa se conectar com empreendedores, isso é muito importante, é para você começar a seguir o linguajar dessas pessoas, trocar ideia com essas pessoas faz todo sentido. Eu fiz muita coisa errada há muito tempo atrás sobre essa questão. Eu perguntava para pessoas que não eram empreendedoras e isso fazia sempre um desestímulo com relação a empreender, porque as pessoas não são empreendedoras, elas vão falar o que para você? Se elas não são empreendedoras, elas vão falar para você não empreender. Então nós temos que nos conectar com pessoas que empreendem, com pessoas que, né, passaram pelas dificuldades para que elas consigam nos ajudar. Tá, ok? Então isso é muito importante. Esse conhecimento, ele parte com esse network, não é só consumir conteúdo. Então você se liga nesse ponto que ele é muito importante. Outra barreira que a gente tem é a falta de coragem. A falta de coragem está relacionada diretamente com o conhecimento. À medida que você aprofunda o seu conhecimento, você vai tendo mais coragem de avançar. Tá certo? Então a coragem não é o oposto ao medo. O medo ele vai existir. A coragem é você, mesmo com medo, você assumir riscos, você ir para cima, você ir para frente, você avançar. Então, isso é um ponto muito importante. É começar sempre, mesmo com medo. Né? O medo sempre vai existir. Esse medo ele não pode ser impeditivo de te avançar, porque daí você não tem coragem. Tá, okay? Outro ponto importante aí para você eliminar da frente é você achar que você não tem ideias. Falta de ideias é uma barreira. E na verdade é o oposto. As ideias elas vão surgir a partir do momento que você conhece o mercado que você está querendo atuar e que você entende dentro desse mercado quais são os problemas. Porque os problemas são 50% das ideias. Só que se você não entende o problema, você não vai ter ideia que vá vender. E aí dificulta muito o seu processo. Então essa é uma barreira gigante que as pessoas entendem de forma errada. Ah, eu tive uma ideia. Muitas vezes a sua ideia não serve para nada, porque você não está resolvendo o problema daquele cliente. Então essa barreira ela tem que ser tirada da nossa frente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quais são os problemas do cliente que você quer atuar, que você quer ter ali no seu dia a dia. Esse é um outro ponto importante, tá bom? Outra barreira é você dizer pra gente que falta tempo para você. Na verdade, falta prioridade para você. Se você determinar que você quer ser empreendedor, que você definiu os seus objetivos, você precisa encontrar tempo. E é deixando de fazer outras coisas. Porque essa outra coisa que você está deixando não é prioridade para você. Se for prioridade para você, então você obviamente vai deixar de empreender. Percebe que é falta de prioridade? Então nós precisamos primeiramente definir quais são os seus principais objetivos. A partir do momento que você define os seus principais objetivos, você vai focar nesse objetivo. Então se você quer empreender, foca em empreender. Você estabelece, eu vou adquirir conhecimento, depois eu vou entender, depois eu vou procurar conversar com pessoas. Então você está definindo aí as atividades para você chegar no seu objetivo. Você está focando nas principais atividades para você atingir os seus objetivos. Então é muito importante você também entender essa barreira que muitas pessoas colocam para não avançar, tá certo? Outra questão é a falta de habilidade de vender. Né? Ninguém nasce sabendo vender, vamos dizer assim. Alguns têm mais facilidade pela comunicação, outros têm menos dificuldade. Outros têm mais dificuldade, perdão. E aí o que acontece? Você tem que desenvolver isso. Né? Muitas vezes você quer empurrar um produto para o mercado, sendo que o mercado não quer. E aí as coisas se tornam difíceis. Aí as coisas se tornam até traumáticas, né? Porque você não gosta de fazer aquilo, o mercado não gosta daquele produto e aí a situação, obviamente, que fica muito tensa. Como que a gente tem que fazer? Volta na barreira anterior. Se eu tenho a ideia, se eu entendo bem o problema, se eu gero uma ideia onde eu vou colocar para o meu cliente a solução do problema dele, automaticamente a venda acontece. Então é essa lógica que precisa acontecer. Eu preciso entender melhor do meu cliente, eu preciso entender melhor dos problemas do meu cliente e aí eu vou trazer soluções para ele. Quando eu faço isso, eu estou vendendo automaticamente. Eu não preciso de muito esforço para vender.
O que acontece é que eu não quero ouvir o cliente, eu acho que eu sei tudo e aí quero empurrar para o cliente. E aí a minha dificuldade de vender é extrema. Tá bom? Então eu preciso entender esse processo com mais propriedade. A partir do momento que eu entendo, fica mais fácil essa lógica. Tá, okay? E hoje em dia, se você entender de matemática dentro de vendas, facilita muito mais. Porque você vai começar a verificar quem de fato é o seu cliente, que momento que ele vai comprar, e aí se torna tudo mais fácil. Tá bom? Mas de novo, está relacionado com conhecimento esse item também, muito importante. Não? E aí vem a principal barreira que a gente entende, que é a falta de dinheiro. Todo mundo fala que não vai empreender porque não tem dinheiro. É uma barreira gigante isso. Isso é um paradigma tremendo. Porque muitas vezes a gente coloca esse empreender, né, querer empreender, como algo já grande, como algo perfeito, como algo já imenso. E aí a grana é imensa para fazer tudo isso. Você tem que começar menor, você tem que começar mais humilde, você tem que começar pequeno. Então, se você quer construir uma fábrica, qual é o produto dessa fábrica? Vende um produto para ver se isso gira, para ver se isso tem aceitação. E aí depois você vai crescendo para 2, para 3, para 4, para 6, para 8, para 10, para 20, para 30 e assim sucessivamente. Você já quer nascer pronto. Você não vai nascer pronto. Se você nascer pronto, você vai jogar dinheiro fora. Essa barreira ela é completamente assim, inútil, vamos dizer. Porque se você pensar dessa forma, não vai acontecer. Né? Porque você está pensando no final. Você tem que pensar na trajetória. Né? A Coca-Cola não nasceu pronta. Ela nasceu ali vendendo algumas garrafas inicialmente. No primeiro dia ela vendeu ali menos de 40 garrafas. Tá certo? Então ela foi crescendo ao longo do tempo e virou essa mega empresa. Okay? Então você tem que pensar da mesma lógica. Eu tenho que vender um produto. E para vender um produto, eu preciso de quê de investimento? Muito baixo. Eu sempre dou esse exemplo. Né? Sempre dou esse exemplo aqui dentro dos nossos conceitos aqui. Se eu quero vender bolo, obviamente que a fábrica é o meu sonho, mas eu não posso começar pela fábrica. Eu vou começar pelo bolo, primeiramente. Para fazer o bolo, eu preciso só dos ingredientes do bolo. Eu não preciso da fábrica do bolo pronta, porque se eu pensar na fábrica do bolo, eu não vou fazer, obviamente. Tá bom? Então pense com essa linha de raciocínio. Eu preciso do bolo inicialmente. Tá ok? E é dessa forma que a gente vai eliminando aos poucos essas barreiras para que a gente consiga avançar. Essas são as principais barreiras, as 6 principais barreiras que a gente precisa eliminar. Se você tiver alguma outra barreira aí que você acredita que seja importante, você deixa aqui pra gente nos comentários que a gente vai comentar, que a gente vai trazer vídeos para você. Tá ok? Então coloca aqui pra gente que isso é muito importante. Se você for eliminando essas 6 barreiras, eu tenho certeza que você vai aí conseguir avançar muito no seu dia a dia. E você vai atingir os seus objetivos, você vai atingir os seus sonhos, tá ok? Então pensa nisso. E a frase pra gente refletir hoje é a seguinte: colocar a sorte como fator de sucesso é fuga. Não fique achando que a sorte é fator de sucesso. Na verdade, sucesso é ter foco, persistência e disciplina. Vou repetir a frase. Colocar a sorte como fator de sucesso é fuga. Sucesso é ter foco, persistência e disciplina. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Se a gente quer chegar num objetivo, a gente tem que definir esse objetivo. Definir esse objetivo é focar nesse objetivo. Focar é persistir até atingir esse objetivo. E eu vou entendendo a lógica, vou tentando refazer algumas coisas e tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, fazer todo dia, mesmo sem ter vontade de fazer, a gente não chega nos nossos resultados. Então estabeleça esses objetivos, foque nas ações para atingir esses objetivos, né? Persista até dar certo e muita disciplina. É isso que a gente tem que fazer. É isso que vai fazer o teu negócio dar certo. É isso que vai fazer as coisas no seu dia a dia acontecerem. Esse negócio de ter sorte é papo furado de quem não quer fazer. Tá ok? Então se liga nisso. É muito importante para você eliminar essas barreiras da sua frente, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E como eu prometi, tem um conteúdo para você aqui, onde eu estou colocando que é um workshop, né, inteiramente gratuito para você fazer, para você se aprofundar aí nas questões de empreendedorismo. Está no link aqui abaixo, então você acessa lá, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, né, a avançar nessa questão de empreendedorismo. Se você gostou desse nosso conteúdo, dê um joinha pra gente, comenta aqui pra gente também o que você achou, se você tem alguma outra barreira que te impede, coloca aqui pra gente.
né? E isso a gente vai analisar e vai comentar junto com você. E compartilha esse conteúdo para que chegue no maior número de pessoas possíveis e que a gente consiga empoderar muitas pessoas aí com relação ao empreendedorismo, tá ok? E era isso que eu queria passar para vocês hoje nessa semana global, né, nesse início de semana global do empreendedorismo. Esse conteúdo que eu acho que é muito importante para a gente, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima!